Direitos e deveres individuais e coletivos. Extradição e processo de extradição. Extradição. No artigo 5º, inciso 51 da Constituição, nós temos o seguinte texto: nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. O inciso 52, por sua vez, estabelece que não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Extradição é um ato pelo qual um Estado entrega um indivíduo acusado de um delito ou já condenado como criminoso a outro Estado que o reclama para fim de condená-lo ou puni-lo segundo as suas leis. Da análise dos incisos 51 e 52, observamos 3 regras básicas. Primeiro, o brasileiro nato nunca será extraditado. Segundo, em relação ao brasileiro naturalizado, a regra é também a impossibilidade de sua extradição. Porém, ele poderá ser extraditado em 2 hipóteses excepcionais. Quais são? Crime comum praticado antes da naturalização ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Em relação ao estrangeiro, a regra é a possibilidade de extradição, porém, não se admite a sua extradição por crime político ou de opinião. A respeito da extradição, algumas orientações do Supremo Tribunal merecem destaque. Primeiro, não há uma prévia definição constitucional ou legal do que seja crime político ou de opinião. Caberá então ao STF, no caso concreto, analisar a matéria. Segundo, o pedido de extradição somente poderá ser atendido pelo Brasil se houver tratado internacional entre os países ou, inexistindo o tratado, se houver por parte do país requerente promessa de reciprocidade ao Brasil. 3. Somente haverá extradição se houver a chamada dupla tipicidade, isto é, se a conduta atribuída ao extraditado for penalmente típica tanto no Brasil e punível tanto no Brasil quanto no Estado requerente. 4. No Brasil, aplica-se à extradição o princípio da especialidade, segundo o qual o extraditado somente poderá ser processado e julgado pelo país requerente pelo delito objeto do pedido de extradição. O STF, porém, aceita o chamado pedido de extensão. O que é isso? É a permissão solicitada pelo país estrangeiro de processar a pessoa já extraditada por qualquer delito praticado antes da extradição e diverso daquele que motivou o pedido extradicional, desde que o Estado requerido expressamente o autorize. Processo de extradição. Passemos à leitura do inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. O 54, por sua vez, estabelece que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O princípio do devido processo legal é uma das mais relevantes garantias constitucionais do processo. Garantia essa que deve ser combinada com o princípio da inafastabilidade de jurisdição e com a plenitude do contraditório e da ampla defesa. O princípio do devido processo legal assegura o juiz natural, a sua presença de provas lícitas no processo, o contraditório e a ampla defesa, a publicidade do processo e a motivação das decisões. Segundo o STF, a sede material do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade está nesse inciso, que estabelece a garantia do devido processo legal. Hoje em dia muito se fala em princípio da razoabilidade, né? E ele não está expresso em nenhum artigo ou inciso da Constituição, mas, de acordo com o STF, está inserido no disposto no inciso 54. Inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório, a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Segundo Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, no livro Direito Constitucional Descomplicado, por ampla defesa, entende-se o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo administrativo ou judicial
todos os elementos de prova licitamente obtidos para provar a verdade, ou até mesmo de omitir-se ou calar-se se entender devido para evitar sua autoincriminação. Por contraditório, entende-se o direito que tem o indivíduo de tomar conhecimento e contraditar tudo o que é levado pela parte adversa ao processo. Passemos à leitura do inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Aspectos importantes a destacar. Essa vedação alcança o processo judicial e o processo administrativo. Além disso, a presença da prova ilícita não invalida o processo. A prova ilícita contamina todas as demais provas levantadas a partir dela. É a conhecida teoria dos frutos da árvore envenenada. As irregularidades em peças que integram o inquérito não contaminam o processo. Inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Essa garantia busca assegurar a liberdade do indivíduo que é presumidamente inocente, cabendo ao Estado provar a sua culpabilidade, como regra geral. Portanto, o Estado somente pode impor pena após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A regra é essa. Entretanto, cabe destacar aqui que, em relação à jurisprudência do STF, temos os seguintes conceitos. O princípio da presunção de inocência não afasta a legitimidade das diversas espécies de prisões provisórias. O STF firmou a orientação de que a prisão provisória não viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, permanecem válidas, por exemplo, as prisões temporárias e as prisões em flagrante. Além disso, o princípio está circunscrito ao âmbito penal, não se aplicando em sua inteireza à esfera administrativa. Com base nessa orientação, o STF decidiu que não viola o postulado da presunção de inocência, regra legal que determina a exclusão de oficial da polícia de qualquer quadro de acesso à promoção por ter sido denunciado em processo crime enquanto a sentença não transitar em julgado. Além disso, é vedado lançar o nome do réu no rol dos culpados enquanto não estiver definitivamente condenado. Inciso 58. Estabelece que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Este inciso não permitiu a recepção do inciso 8º do artigo 6º do Código de Processo Penal, que ordenava a identificação datiloscópica dos indiciados. Segundo o autor Silvio Mota, a identificação criminal é um ato complexo e, portanto, resultado de um conjunto de atos isolados, como o preenchimento de um boletim de vida pregressa, a identificação datiloscópica, a identificação fotográfica de frente e de perfil para fins criminais. Inciso 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Ação penal pública é a atribuição privativa do Ministério Público, de acordo com o que estabelece o artigo 129, inciso 1 da Constituição, que diz que o Ministério Público, quem tem autonomia diante de um caso concreto para decidir pela sua instauração ou não. Todavia, como o Ministério Público pode simplesmente permanecer inerte, não tomando qualquer atitude diante do caso posto à sua apreciação, a Constituição abre uma exceção a essa regra e confere ao ofendido, na hipótese de omissão do Ministério Público, a legitimidade para a propositura da ação penal, que será denominada ação penal privada subsidiária da pública. Inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. O princípio da publicidade dos atos processuais ainda encontra respaldo no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. E em ambos os dispositivos, admite como exceção a possibilidade do segredo de justiça, que torna excepcionalmente os atos de processo sigilosos, limitando a presença em determinados atos às próprias partes e seus advogados, ou somente a estes. Tudo com o intuito de evitar evidente prejuízo que poderia advir da publicidade de certos processos.
Há casos em que a própria lei ordinária processual determina o segredo de justiça e outros, como por exemplo o artigo 155 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: os atos processuais são públicos, correm todavia em segredo de justiça os processos. Inciso 1, em que o exigir o interesse público. Inciso 2, que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão deste em divórcio, alimentos e guarda de menores. O parágrafo único ainda estabelece: o direito de consultar os autos e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e a seus procuradores. O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e partilha resultante do desquite. Prisão. Inciso 61 estabelece o seguinte: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Ressalvados os casos de transgressão militar e crime propriamente militar, somente se autoriza que a pessoa seja presa por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, ou nos casos de prisão em flagrante. Desse modo, um integrante da corporação que pratique ato tipificado como transgressão militar ou crime militar próprio pode ter sua prisão determinada pelas autoridades militares competentes, independentemente de se encontrar em estado de flagrância ou de decisão judicial, podendo ser preso até por ordem verbal de superior hierárquico ou de igual patente. Agora, a prisão para averiguações ou prisão por atitude suspeita, essas práticas policiais não encontram respaldo na Constituição. Inciso 62 estabelece que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Observem que o disposto nesse inciso veio trazer uma segurança para o preso. Lembrando mais uma vez, o legislador constituinte originário, em grande parte, sofreu perseguição política, foi preso indevidamente. E era muito comum, no tempo da ditadura, as pessoas serem presas, não sabiam por quem estavam sendo presas, não sabiam onde estavam e a família não era comunicada. Em função disso, muitas pessoas sumiram nesse tempo de perseguição. De forma que o legislador constituinte veio, por meio do artigo 62, assegurar uma série de direitos, tentar impedir que isso ocorra novamente. Inciso 63 estabelece que o preso será informado de seus direitos, entre os quais é de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Esta norma contempla o direito ao silêncio, também conhecido como privilégio contra a autoincriminação. O preso pode decidir-se pelo silêncio e negar-se a responder a qualquer pergunta feita pela autoridade policial, seja o inspetor ou o delegado, ou mesmo pela autoridade judiciária ou legislativa. Quanto à testemunha, essa, em regra, não tem o direito de permanecer calada, mas ela também tem direito ao privilégio contra a autoincriminação. Como assim? Se o seu depoimento puder prejudicá-la, se o que ela disser puder ser usado contra ela, ela também tem o direito de permanecer calada, porque ela também não é obrigada a revelar fatos que possam incriminá-la. Assim, o privilégio contra a autoincriminação não se limita a ficar calado, podendo se manifestar pelo direito de não se submeter a exames de corpo de delito, de não soprar o bafômetro, de não apresentar documentos à autoridade fiscal que sejam comprobatórios de uma prática ilícita praticada no âmbito tributário, de não apresentar qualquer elemento como armas, roupas, utensílios domésticos à autoridade policial que os solicitar. A parte final do dispositivo, ela assegura ao preso a assistência da família e de advogado. Com esse tipo de informação, busca-se preservar a condição do preso. Inciso 64 dispõe que o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. O preso tem o direito constitucional de ser informado sobre a identidade dos agentes responsáveis pela sua prisão ou interrogatório, podendo assim responsabilizados em caso de ilegalidade e abuso de poder. Embora cá para nós, na prática, isso não aconteça.
Inciso 65. Estabelece que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Óbvio, né, gente? Se a presunção é de inocência, não há como se compactuar, como se admitir uma prisão ilegal. O juiz, ao tomar conhecimento, determinará imediatamente que ela seja relaxada. Inciso 66. Dispõe que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. A fiança é uma garantia prestada à autoridade policial ou judiciária pelo preso, acusado ou indiciado, ou por terceiro em seu favor, a fim de que possa responder ao processo penal em liberdade, obrigando-se a comparecer em todos os atos processuais nos quais sua presença seja exigida. Há crimes inafiançáveis, como vimos, que não admitem a liberação do preso mediante a prestação de fiança. Há também crimes afiançáveis que permitem o pagamento de fiança à autoridade judicial ou policial, conforme o caso, a partir do que o afiançado é autorizado a responder o processo em liberdade. Por fim, há delitos penais de menor gravidade em que o preso em flagrante delito, uma vez autuado pela autoridade policial, é imediatamente posto em liberdade provisória, independentemente do pagamento de qualquer fiança. Inciso 67. Marquem um asterisco do lado desse inciso. Ele é muito pedido em prova. Dispõe que não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. A prisão civil é inconfundível com a prisão penal. Enquanto a prisão penal tem caráter essencialmente punitivo, caracterizando-se como uma retribuição ao delito praticado, no caso da prisão civil, o que se objetiva é o adimplemento da obrigação. O que se objetiva é fazer com que o devedor pague aquele débito. O inciso 67 prevê duas hipóteses em que esse instrumento de coerção é passível de ser utilizado, devendo-se considerar esse rol como sendo insuscetível de ampliação pelo legislador ordinário. A primeira ocorre no caso do descumprimento da obrigação alimentícia. Atenção, não é suficiente o mero descumprimento. É indispensável que ele seja voluntário. O que isso significa? Que o indivíduo possa pagar, mas por sua livre e espontânea vontade se negue a fazê-lo. Aquele que não paga porque não tem recursos financeiros para tanto, não deve ser punido com a prisão civil. Até porque não adianta. Se ele não tem recursos, o que adianta coagi-lo para pagar a sua dívida por meio da privação da sua liberdade? Segundo a posição do Supremo Tribunal Federal, a prisão civil do devedor de pensão alimentícia não é cabível para a cobrança de prestações atrasadas por um período superior a 90 dias. O STF entende que a inércia do credor da dívida em fazê-lo, em cobrá-la, altera a própria natureza da dívida, que deixa de ser uma dívida de caráter alimentício, passando a ser tratada como uma dívida civil comum que não autoriza a prisão. A partir do posicionamento do Supremo, podemos apontar, então, duas espécies de prestações decorrentes da condenação em obrigação de alimentos. A propriamente alimentícia, que deve ser cobrada judicialmente, exigida em no máximo 90 dias e que autoriza a prisão civil do devedor, e a prestação comum, assim considerada, que não é executada no período de 90 dias a contar do seu vencimento e que não dá ensejo à prisão do inadimplente. Vamos falar do caso do depositário infiel. Depositário infiel é aquele que assume a obrigação de atuar como depositário, guardando um bem para devolvê-lo futuramente, mas se nega a fazer isso quando é legitimamente acionado para tanto. Apesar de boa parte da doutrina, desde a ratificação pelo Brasil do Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, entender que só era possível a prisão civil no caso do inadimplemento da obrigação alimentícia, não aceitar a prisão do depositário infiel, o Supremo Tribunal Federal vinha admitindo tal prisão e ia além. Ele fazia um alargamento do conceito de depositário infiel, tendo até mesmo admitido a prisão civil em casos como inadimplência em contratos de alienação fiduciária, quando ficava evidenciada a fraude contra o credor na execução. Dessa forma,
o STF vinha reconhecendo a plena legitimidade constitucional da prisão civil do depositário infiel nos casos de alienação fiduciária em garantia. Com base nesse entendimento, as decisões vinham se repetindo no sentido de reconhecer a perfeita identidade entre a condição jurídica do devedor fiduciante e a do depositário. O STF também entendia como cabível a prisão civil no caso do penhor mercantil e do penhor agrícola. Ocorre que em 3 de dezembro de 2008, por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal passou a entender que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos celebrados pelo Brasil têm status supralegal, situando-se abaixo da Constituição, mas acima da legislação interna. Em função disso, o Pacto de São José da Costa Rica tornou inaplicável a legislação infraconstitucional sobre a prisão do depositário infiel, seja ela anterior ou posterior ao ato de retificação de tais normas internacionais. Com isso, ele afastou a possibilidade de prisão do depositário infiel prevista no artigo 5º da Constituição. Na verdade, gente, o texto constitucional não foi revogado pelo Tratado Internacional. Ele simplesmente se torna inaplicável em razão da ausência de normas infraconstitucionais de leis regulamentadoras, que foram paralisadas pela norma internacional, pelo Tratado Internacional. Assim, a prisão civil do depositário infiel não foi revogada pela ratificação do pacto, mas deixou de ter aplicabilidade diante do efeito paralisante do tratado em relação à legislação infraconstitucional que disciplina a matéria. Deveres do Estado e gratuidades. Deveres do Estado. A Constituição Federal estabelece, no inciso 74 do artigo 5º, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O inciso 75, por sua vez, diz que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Assistência jurídica integral e gratuita engloba tanto o auxílio extraprocessual, por meio de consultas acerca da legislação, como assistência processual, no curso de um processo regularmente instaurado, seja necessitado o autor ou o réu da ação. Além disso, ela não se restringe à esfera penal, alcançando os demais ramos do direito, como, por exemplo, o direito trabalhista e o direito previdenciário. Por fim, ela abrange não só o trabalho do advogado, mas também o do perito, como, por exemplo, no caso da necessidade de um exame de DNA para fins de investigação de paternidade. Se, de um lado, a Constituição não confere a todos o direito à assistência jurídica integral e gratuita, por outro, ela exige apenas insuficiência de recursos, como requisito para o gozo do direito à assistência, o que significa que a ela fazem jus não somente reconhecidamente pobres, aqueles em estado de miserabilidade, como consta no inciso 76 do artigo 5º da Constituição. Assim, os realmente miseráveis, não somente eles, mas todos aqueles que não puderem separar uma parte de seus recursos financeiros para custear as despesas do processo, sem colocar em risco a sua subsistência ou de seus familiares, terão direito à assistência jurídica. Inciso 78 estabelece o seguinte: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. A Emenda Constitucional número 45 de 2004 acrescentou esse novo inciso e mais 2 parágrafos ao artigo 5º. A inobservância do princípio da duração razoável do processo constituirá uma verdadeira negativa de acesso ao Poder Judiciário, implicando ofensa ao inciso 35 deste artigo. Cabe registrar ainda que a mera previsão genérica desse direito fundamental tem uma reduzida aplicabilidade, já que o dispositivo não estabelece os critérios de razoabilidade, ou seja, não diz o que é razoável a duração do processo, ou os meios de se assegurar a celeridade processual, nem estipula sanções para as autoridades responsáveis pela exagerada duração do processo. Mas, de qualquer forma, já é um avanço. Impõe-se, então, para que sejam atingidos os valores consagrados nesta norma, o fortalecimento da estrutura judiciária e administrativa e alteração da legislação processual, com a extinção de recursos e medidas nitidamente protelatórias, a estipulação de sanções mais gravosas, aquelas que atualmente
aquelas que são atualmente previstas na legislação, evitando causar essa morosidade processual que nós encontramos hoje em dia. Gratuidade. Artigo 5º, inciso 76. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, a linha A, o registro civil de nascimento, a linha B, a certidão de óbito. Costumo até fazer uma brincadeira quando eu cito esse inciso, ao dizer que o pobre tem direito de nascer e morrer, né? Foi assegurada a ele a gratuidade para a expedição da certidão de nascimento, registro de nascimento e também da certidão de óbito. Posteriormente, a legislação infraconstitucional, por meio de lei, estendeu-se essa gratuidade para as demais pessoas. Mas o que a Constituição assegurou foi no caso dos reconhecidamente pobres. Inciso 77 diz que são gratuitas ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. São então imunidades previstas no artigo 5º da Constituição. Comentemos agora os parágrafos do artigo 5º. O parágrafo 1º estabelece: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Embora o legislador constituinte tenha estabelecido alguns direitos por meio de normas jurídicas, normas constitucionais de eficácia limitada, ou seja, o direito só pode ser plenamente usufruído depois de o legislador infraconstitucional regulamentar aquela matéria, ou seja, elaborar uma lei disciplinando aquela questão. A regra é que as normas constitucionais que estabelecem os direitos têm aplicabilidade imediata. Parágrafo 2º dispõe que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Isso significa que o rol de direitos individuais previstos no artigo 5º da Constituição não é um rol taxativo. Além de haverem direitos individuais e coletivos previstos em outros artigos da Constituição, a própria legislação infraconstitucional e por meio de tratados e convenções internacionais, outros direitos podem ser assegurados. Acabamos de comentar um caso, que é o do depositário infiel. A Constituição autorizava a prisão do depositário infiel. Por meio de uma convenção, de um tratado internacional, o Pacto de São José da Costa Rica, isso passou a ser vedado. Parágrafo 3º. Esse parágrafo também foi acrescentado pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Diz que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Quem é que tem esse rito de dupla votação, 2 turnos e aprovação por quórum de 3/5? Não são as emendas constitucionais? O legislador constituinte derivado, reformador, ao inserir o parágrafo 3º no artigo 5º da Constituição, ele estabeleceu que os tratados de direito internacional sobre direitos humanos que forem votados dessa forma, ou seja, dupla votação em cada casa e aprovação por 3/5, eles terão o mesmo status de uma emenda constitucional. Anteriormente, em regra, os tratados internacionais eles eram internalizados no nosso direito pátrio por meio de um decreto legislativo que exigia maioria simples para a sua aprovação. Agora foi previsto também, por meio do parágrafo 3º, que, no caso de tratados internacionais sobre direitos humanos, votados da maneira ali estipulada, terão o mesmo status das emendas constitucionais. Por fim, o parágrafo 4º estabelece que o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. A doutrina critica bastante o disposto no parágrafo 4º, porque acha ele desnecessário. Realmente, se o Brasil se submeteu à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, não tem sentido, depois disso, inserirem um parágrafo na Constituição dizendo que o Brasil se submete, quando ele já o havia feito anteriormente. De qualquer forma, o que se entende é que,
se no passado vierem a questionar a adesão do Brasil a esse tratado que estabeleceu a sujeição ao Tribunal Penal Internacional, em função até mesmo das penas previstas por meio desse tratado, o fato de ter um artigo constitucional tratando do tema dará um reforço a essa adesão do Brasil. Passemos então à resolução de questões. Primeiro exercício diz o seguinte: os direitos e garantias individuais, como regra, têm a sua aplicabilidade dependente de lei que os regulamente. E aí, certo ou errado? Errado, né? De acordo com o que a gente acabou de ver no parágrafo 1º do artigo 5 da Constituição, do artigo 5º da Constituição, a regra é a aplicabilidade imediata. Realmente, alguns direitos foram previstos por meio de normas de eficácia limitada, ou seja, estão na dependência de o legislador infraconstitucional regulamentar aquela matéria para que o direito seja plenamente usufruído, plenamente gozado. Mas a regra, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 5º, é a aplicabilidade imediata. Então está incorreta a primeira afirmação. Exercício 2. Em nenhuma hipótese a Constituição Federal admite a pena de morte. E aí? Tranquilo, né, gente? Cuidado com essas expressões nenhuma, sempre, jamais. Já fiquem antenados que deve estar errada a questão. E aqui está errado realmente. A Constituição, ela admite a pena de morte no caso de guerra declarada, nos termos do disposto no artigo 84 da Constituição. Por fim, o exercício 3 diz que, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais ou da omissão em atendê-lo constitui requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no habeas data. Essa afirmação está correta. O processo administrativo, como regra, ele é uma faculdade do cidadão. Ele, muitas vezes, ele resolve uma determinada questão recorrendo à administração. Então, ele não tem interesse em ir ao Poder Judiciário. Mas, em regra, é uma opção dele. Se ele quiser discutir aquela matéria diretamente diante do Poder Judiciário, pode fazê-lo. Por exemplo, imaginemos que um contribuinte receba um auto de infração de imposto de renda. Em regra, ele pode discutir isso no âmbito da administração, sem nenhum custo, sem precisar contratar advogado. Mas ele pode, sim, discutir essa matéria diretamente frente ao Poder Judiciário. Mas há duas exceções no nosso ordenamento jurídico. Uma é justamente no caso de habeas data. Antes de ajuizar essa ação judicial de habeas data, é necessário que o interessado pleiteie aquela informação, por exemplo, frente à administração. E que a administração negue aquela informação ou não atenda o seu pleito no prazo previsto em lei. Com prova disso, ele pode ajuizar a ação de habeas data. A outra situação é no caso da justiça desportiva. O artigo 217 da Constituição estabelece que, em questões de lide desportiva, inicialmente deve-se recorrer à justiça desportiva para depois se ajuizar uma ação perante o Poder Judiciário. Então está correta essa afirmativa da questão 3. Como dicas de estudo, eu indico planalto.gov.br e stf.jus.br. Bons estudos para vocês!